Uma simples abordagem de rotina coloca à prova a integridade de um jovem policial. Seus colegas veteranos, corruptos e poderosos, fazem de tudo para esconder a verdade, mas ele se mantém firme. O que acontecerá quando a vítima revelar sua verdadeira identidade no tribunal? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Os policiais Marcos Rocha, Pedro Santos e Tiago Lima patrulhavam as ruas em uma tarde quente de verão. Marcos e Pedro eram veteranos no departamento de polícia, conhecidos por sua postura rígida e, às vezes, questionável. Tiago, por outro lado, era um novato, ainda cheio de ideais sobre justiça e ética. Ele tinha entrado na corporação há poucos meses, carregando em sua mente os princípios de integridade que havia aprendido durante o treinamento. Dentro da viatura, o clima estava tenso. Pedro, que dirigia, murmurava algo sobre as mudanças recentes no comando da polícia. Não dá para acreditar que colocaram uma mulher negra para liderar a divisão, não é? Resmungou ele, apertando o volante com força. O departamento tá virando uma piada. Marcos, no banco do passageiro, riu com desprezo. É isso que acontece quando querem ser inclusivos. Agora, a gente vai ter que ouvir ordens de alguém que nem deveria estar aqui. Tiago, no banco de trás, sentiu-se desconfortável com o tom de seus colegas, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que Marcos e Pedro eram respeitados por seus anos de serviço, mas ao mesmo tempo, eram temidos pelas práticas duvidosas que adotavam. Tiago ainda era novo demais para se opor diretamente, mas dentro de si, sabia que aquilo era errado. Enquanto circulavam pela avenida principal da cidade, Pedro avistou um carro de luxo. O veículo estava perfeitamente dentro das normas de trânsito, mas algo sobre ele incomodou o veterano. Olha aquele carro! Apontou Pedro, com os olhos fixos no sedã. Aposto que é de um homem muito rico. Marcos se inclinou no banco para observar melhor. Ao volante, estava uma mulher negra, bem vestida, aparentando estar a caminho de algum compromisso importante. Sem qualquer motivo legítimo, Pedro ligou as luzes da viatura. Vamos dar uma olhada. Aposto que tem algo errado. Tiago franziu a testa. Ela não fez nada de errado. Não temos motivo para pará-la. Pedro soltou uma risada seca. Isso é o que você acha, garoto. Nós é que decidimos quem merece ser parado ou não. Marcos concordou com um sorriso perverso, enquanto Pedro acelerava em direção ao carro preto. A mulher estacionou calmamente à beira da calçada. Tiago já sentia o estômago se revirar, pressentindo que algo muito errado estava para acontecer. Marcos saiu da viatura com um sorriso no rosto, enquanto Pedro fazia o mesmo, caminhando em direção ao carro. Tiago hesitou por um segundo, mas desceu também, mantendo-se mais atrás. A mulher abaixou a janela e olhou diretamente para os policiais. Algum problema, senhores? Perguntou ela, com uma voz firme e educada. Documentos e carteira de motorista. Exigiu Pedro, com seu tom cheio de desprezo. Sem hesitar, a mulher entregou os documentos. Tiago notou que suas mãos estavam firmes, sem nenhum sinal de nervosismo. Elisa Martins. Leu Marcos em voz alta, examinando os documentos. E o que você está fazendo por aqui, dona Elisa? Estou resolvendo algumas questões importantes. Respondeu ela com calma. Há algum problema? Pedro sorriu maliciosamente. Assim, saia do carro. A mulher não entendeu o que estava acontecendo, mas manteve a compostura e lentamente começou a soltar o cinto, para sair. No entanto, antes que pudesse terminar, Marcos agarrou a porta e a puxou violentamente, tirando-a do carro com brutalidade. Elisa quase caiu no chão, mas conseguiu se segurar na lateral do veículo. Tiago, que estava observando de perto, ficou chocado com a agressividade dos colegas. Ele sabia que não havia justificativa para aquilo. Isso não é necessário! Exclamou Tiago, tentando intervir. Pedro se virou para ele com um olhar mortal. Cuidado com o que você fala, novato. Você não quer começar a criar problemas para si mesmo. Tiago se encolheu diante da ameaça. Ele sabia que os dois veteranos tinham muito poder no departamento, e qualquer um que os desafiasse não durava muito tempo. Mesmo assim, algo dentro dele lhe dizia que precisava fazer a coisa certa.
Enquanto Pedro e Marcos começavam a vasculhar o carro de Elisa, sem qualquer motivo legítimo, Tiago observava em silêncio, lutando contra seu próprio medo e indignação. Ele sabia que aquilo era uma violação clara dos direitos dela. Não havia nada que justificasse aquela abordagem. Na verdade, havia sim, o puro racismo. Marcos e Pedro não conseguiam aceitar que uma mulher negra poderia ser bem-sucedida financeira e profissionalmente. Após revistarem o carro e não encontrarem nada, eles sussurraram dentro do carro que aquela situação não poderia terminar daquela maneira. Marcos decidiu fingir que havia encontrado algo no carro e Pedro acenou concordando. "O que é isso aqui?" perguntou ele com um pequeno saco na mão. Elisa, que até então havia mantido a calma, olhou para ele incrédula. "Isso não é meu. Vocês colocaram isso aí!" protestou ela, com sua voz firme, mas cheia de indignação. Pedro sorriu. "Parece que encontramos uma traficante. Isso é droga. Você está presa." Tiago sentiu o coração disparar. Ele havia visto aquele saco horas antes na viatura da polícia, era um material que havia sido apreendido em outra abordagem. Mas como poderia agir e falar que aquela situação estava errada? Se dissesse algo ali, seria imediatamente retaliado. No entanto, não podia deixar que aquela injustiça acontecesse. Enquanto Pedro colocava as algemas em Elisa, Tiago decidiu que precisava fazer algo, mas em silêncio, sem que seus colegas soubessem. Tiago sentia-se dividido. Ele sabia que, se tentasse impedir Marcos e Pedro naquele momento, sua carreira poderia acabar antes mesmo de começar. Os dois veteranos tinham uma rede de influências dentro da polícia, e desafiar qualquer um deles seria suicídio profissional. No entanto, deixar uma mulher inocente ser incriminada era algo que sua consciência não permitia. Enquanto Elisa era algemada e conduzida para a viatura, Pedro se aproximou de Tiago, com um sorriso ameaçador no rosto. "Você vai aprender rápido, novato", disse ele, batendo no ombro de Tiago com força. "Não se preocupe em tentar ser um mocinho por aqui. Se quiser sobreviver neste trabalho, precisa entender como as coisas realmente funcionam." Marcos, que estava organizando os pertences de Elisa que haviam caído no chão, lançou um olhar maldoso para Tiago. "Não pense em fazer algo estúpido. Nós sabemos como lidar com quem tenta se opor a nós. A última coisa que você quer é criar inimizades, entende?" Tiago manteve-se em silêncio, com o coração batendo acelerado. Ele sabia que estava sendo ameaçado, e os dois veteranos não tinham medo de usar de violência, até contra um colega. Eles eram o tipo de policiais que acreditavam que o fim justificava os meios, e qualquer um que atrapalhasse seus planos se tornava um alvo. Enquanto a viatura seguia para a delegacia, o clima dentro do carro era de tensão palpável. Elisa estava sentada no banco de trás, algemada, mas ainda com uma expressão de dignidade no rosto. Tiago não conseguia evitar olhar para ela pelo retrovisor. Ela sabia que estava sendo incriminada, e apesar de tudo, parecia confiante de que a verdade seria revelada. Marcos e Pedro conversavam em voz baixa, rindo de maneira sinistra. Parecia que a abordagem daquela mulher fazia parte de um jogo para eles, como se fossem intocáveis em sua posição. Tiago, embora novo na corporação, já havia ouvido histórias sobre outros casos em que os dois veteranos haviam manipulado provas ou intimidado suspeitos para conseguirem suas vitórias. Quando chegaram à delegacia, Marcos e Pedro continuaram a manter sua postura de superioridade. Elisa foi conduzida para dentro, enquanto Tiago ficou do lado de fora, observando a cena e sentindo uma sensação esmagadora de impotência. No entanto, ele sabia que precisava fazer algo. Não podia deixar que aquilo acontecesse sem consequências. Mais tarde naquela noite, quando Marcos e Pedro haviam saído da delegacia para comemorar, Tiago tomou uma decisão arriscada. Em segredo, ele procurou o oficial superior responsável pela investigação, um homem respeitado por sua integridade e seriedade no trabalho. Tiago sabia que se houvesse alguém capaz de investigar o caso sem se deixar influenciar, seria o capitão Moreira. Ao entrar no escritório do capitão, Tiago sentiu o nervosismo tomando conta. Era sua chance de fazer a coisa certa, mas também o momento mais arriscado de sua carreira até ali. "Capitão Moreira, posso falar com o senhor?" perguntou Tiago, em um tom baixo, fechando a porta. O capitão, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e uma postura firme, levantou os olhos de alguns documentos que estava analisando. "O que houve?" Tiago se aproximou da mesa e respirou fundo.
Eu preciso contar algo sobre a prisão de hoje. Acho que a abordagem não foi feita de maneira correta. Na verdade, tenho certeza de que plantaram evidências contra a mulher que trouxemos. O capitão Moreira estreitou os olhos. Está falando dos veteranos Marcos e Pedro? Tiago acenou positivamente, com o estômago revirado. Sim, senhor. Eles ameaçaram a senhora Elisa Martins, e eu vi com meus próprios olhos aquele pacote de drogas na viatura da polícia horas antes da abordagem. O capitão ficou em silêncio por alguns minutos, analisando o que havia acabado de ouvir. Tiago sabia que era um risco enorme denunciar dois veteranos como Marcos e Pedro, mas não havia outra opção. Isso é uma acusação muito grave, Tiago. Disse o capitão, com um tom sério. Você sabe o que isso significa, certo? Se está me dizendo a verdade, vai ser aberto um inquérito interno, e se for provado que Marcos e Pedro são culpados, você terá que testemunhar contra eles no tribunal. Tiago concordou, pois já esperava por isso. Sim, senhor. Eu farei o que for necessário. Não posso ficar em silêncio sabendo da verdade. O capitão Moreira observou por mais um momento, antes de finalmente se levantar e caminhar até a janela de seu escritório. Muito bem. Eu vou abrir uma investigação. Mas tenha cuidado, Tiago. Marcos e Pedro têm amigos poderosos dentro e fora da corporação. Isso não vai ser fácil para você. Tiago sentiu um peso ser tirado de seus ombros ao ouvir aquelas palavras, mas também sentiu medo ao pensar no que eles poderiam fazer contra ele. Tiago sabia que, ao fazer aquilo, estava colocando sua própria carreira em risco, mas a sensação de estar fazendo a coisa certa era inegável. Ele tinha que proteger a integridade do que significava ser um policial, mesmo que isso significasse desafiar seus próprios colegas. Ao passar pela sala onde estava Elisa, Tiago olhou para ela com confiança e disse que estava do lado dela, pois sabia a verdade. Aquela atitude deixou Elisa sem palavras. Ela percebeu que ele era um policial justo, diferente de seus colegas. Nas semanas seguintes, a investigação foi mantida em sigilo, e Tiago continuou a atuar normalmente ao lado de Marcos e Pedro. Os veteranos não tinham ideia do que estava acontecendo nos bastidores e continuaram com suas atitudes habituais, rindo e fazendo piadas racistas sempre que tinham oportunidade. Tiago, por sua vez, tinha que manter sua calma e evitar qualquer comportamento que pudesse levantar suspeitas. Ele sabia que, se qualquer um deles descobrisse que ele havia denunciado o ocorrido, sua vida estava em risco. As ameaças veladas que Pedro e Marcos faziam diariamente eram um lembrete constante do que poderia acontecer se ele os desafiasse. O que ninguém sabia, nem Marcos, nem Pedro, nem Tiago, era que a mulher que eles haviam abordado, Elisa Martins, não era uma cidadã comum. Ela era uma oficial da Força Aérea, e seu cargo elevado traria uma reviravolta inesperada para o caso. Após as investigações, foi marcado o julgamento, fato que pegou Marcos e Pedro de surpresa ao saberem da investigação interna. O dia do julgamento chegou, e a tensão no tribunal era palpável. Marcos e Pedro estavam confiantes de que tudo correria bem, como sempre. Eles haviam passado por situações semelhantes antes, sempre manipulando as provas e intimidando quem fosse necessário para garantir que a história deles fosse tida como verdade absoluta. Eles estavam certos de que Elisa Martins seria facilmente condenada. Para eles, ela não passava de mais uma vítima de seu esquema habitual. No entanto, Tiago sabia que aquele dia seria diferente. Desde o início da investigação, ele vinha colaborando em segredo com o capitão Moreira, fornecendo informações detalhadas sobre o que realmente aconteceu na abordagem. A única coisa que os dois veteranos não sabiam era que Tiago havia sido a peça-chave para desmontar o caso. No tribunal, Elisa Martins entrou confiante. Ela sabia que sua posição como oficial da Força Aérea lhe dava o respaldo necessário para enfrentar aqueles dois policiais corruptos. Mas ela também sabia que isso não garantiria uma vitória automática. As coisas poderiam facilmente dar errado se a verdade não fosse revelada da maneira correta. Marcos e Pedro sentaram-se na primeira fila, rindo baixinho um com o outro, trocando piadas e sussurrando sobre o que fariam após saírem do tribunal, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma formalidade. Eles confiavam na impunidade que sempre os acompanhava. A audiência começou com o advogado de Elisa apresentando sua defesa. A alegação principal era que as evidências contra ela haviam sido plantadas pelos policiais, algo que ela vinha afirmando desde o momento da prisão. A promotoria,
porém, estava segura de que a evidência física, no caso o pacote de drogas encontrado no carro, seriam suficientes para garantir a condenação. Foi então que o juiz chamou uma testemunha inesperada. Tiago Lima. Marcos e Pedro trocaram olhares de surpresa. Eles não sabiam que Tiago estaria envolvido de alguma forma no processo. O novato subiu ao banco das testemunhas, claramente nervoso, mas decidido. Ele sabia que aquele era o momento de expor a verdade, não importava o quanto isso custasse para ele. O juiz perguntou a Tiago sobre os eventos daquele dia, e ele começou a contar tudo. A abordagem sem motivo, as atitudes agressivas de Marcos e Pedro, e finalmente, que ele havia visto o pacote de drogas na viatura da polícia horas antes da abordagem de Elisa. O tribunal ficou em silêncio absoluto enquanto Tiago falava. Todos estavam surpresos com a coragem do jovem policial. Então, você está dizendo que viu o policial Marcos plantou evidências falsas no carro da senhora Martins? Perguntou o juiz, com sua voz grave e cheia de autoridade. Tiago acenou, engolindo em seco antes de responder. Sim, meritíssimo. Eu vi com meus próprios olhos o pacote na viatura antes mesmo de encontrarmos Elisa. Eles queriam incriminá-la por algo que ela não fez. Apenas pela frustração de verem uma negra bem-sucedida. Marcos e Pedro ficaram em choque. Pedro, furioso, não conseguiu conter-se e levantou-se abruptamente, interrompendo a audiência. Esse garoto está mentindo. Ele está inventando tudo. Gritou Pedro, com seus olhos cheios de raiva. O juiz bateu o martelo na mesa. Ordem no tribunal. Ordenou ele. Tiago permaneceu firme. Ele sabia que Pedro e Marcos tentariam intimidá-lo, mas naquele momento, ele estava protegido pela lei e pela verdade. O juiz deu um olhar severo para Pedro, que foi forçado a se sentar novamente. Elisa Martins observava tudo com calma. Ela sabia que a verdade estava vindo à tona, e sua confiança crescia a cada palavra de Tiago. Sua posição como oficial da Força Aérea finalmente foi revelada quando seu advogado apresentou documentos comprovando sua patente e seu histórico impecável de serviço ao país. Quando o juiz tomou conhecimento de sua posição, a reviravolta no caso foi imediata. Não era mais uma simples cidadã sendo injustamente acusada, era uma oficial militar de alta patente. A sala do tribunal ficou em um burburinho. Aquela era uma revelação que ninguém esperava, exceto o capitão Moreira. O advogado de Elisa aproveitou o momento e pressionou ainda mais. Meritíssimo, estamos diante de um caso de abuso de poder e manipulação de evidências por parte de 2 policiais veteranos e racistas. Além disso, minha cliente, a capitã Elisa Martins, estava a caminho de uma reunião oficial quando foi parada sem motivo justificável. Aqueles homens sabiam quem ela era? Não. Mas se soubessem, tratariam ela diferente? Se sim, isso torna o caso ainda mais grave. Pedro e Marcos estavam em uma situação crítica. Eles não podiam mais negar as acusações. A posição de Elisa e o testemunho de Tiago eram evidências incontestáveis. Os dois começaram a se mexer nas cadeiras, trocando olhares de desespero. Eles sabiam que estavam encurralados. Quando o juiz finalmente fez sua declaração, a sentença foi clara. Marcos Rocha e Pedro Santos estavam sendo formalmente acusados de abuso de poder, falsificação de provas, racismo e violação dos direitos civis de Elisa Martins. Ambos foram imediatamente suspensos e colocados sob custódia. Tiago sentiu um alívio imenso ao ver a justiça ser feita, mas ele sabia que as coisas não seriam fáceis dali em diante. Denunciar 2 veteranos tão influentes traria consequências para ele. Mesmo assim, ele estava em paz consigo mesmo. Fez o que era certo, e isso era o que importava. Ao deixar o tribunal, Elisa Martins se aproximou de Tiago. Ela o olhou com um semblante sério, mas cheio de gratidão. Obrigada por sua coragem, policial Tiago Lima. Se não fosse por você, eu poderia estar presa injustamente agora. Tiago sorriu timidamente. Eu só fiz o que deveria ter feito, senhora Elisa Martins. Capitã Martins. Corrigiu ela, com um leve sorriso. Tiago sorriu de volta, enquanto via Elisa se afastar. Ele sabia que aquele caso não terminaria ali. Marcos e Pedro ainda tinham amigos poderosos, mas, com o apoio de seu oficial superior, o capitão Moreira, e de pessoas como a capitã Martins, Tiago tinha certeza de que a justiça prevaleceria. O jovem policial havia aprendido, da maneira mais difícil,
que o preço da integridade pode ser alto, mas sempre valerá a pena. Ele sabia que, não importa o que acontecesse, sempre defenderia a verdade e a justiça, mesmo em um sistema onde nem todos jogam limpo. Você teria coragem de testemunhar contra colegas corruptos, mesmo sabendo dos riscos? O que você faria se descobrisse que uma pessoa inocente está sendo incriminada? Até onde você iria para defender a justiça, mesmo que isso pudesse destruir sua carreira? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.